Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília. E comigo, colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu sou Karine Mello e este é o Bom Dia Ministro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Antes de te contar quem será o nosso entrevistado de hoje, eu vou te dar um cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo. O nosso convidado de hoje é médico e, além de vice-presidente da República, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ao longo de seus mais de 50 anos na política, Geraldo Alckmin ocupou todos os cargos eletivos possíveis. Foi vereador, prefeito de Pindamonhangaba, sua cidade natal em São Paulo, deputado estadual, federal, vice-governador e governador de São Paulo, cargo que conquistou 4 vezes. E hoje ele também pega a carteirinha de sócio do Bom Dia Ministro, já que é o primeiro ministro a nos visitar pela segunda vez desde que começamos esse novo formato. Prazer em recebê-lo. Bom dia, ministro. Muito bom dia, Karine Mello. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Ministro. Ministro, vamos começar falando da nova política Brasil, nova política industrial. O que a gente pode esperar para a indústria aí nos próximos anos? Olha, primeiro recuperar a indústria, fortalecer a indústria. Nós tivemos no Brasil, nos últimos anos, uma desindustrialização precoce. Houve uma redução do parque industrial. O ano passado já retomou, ainda com crescimento pequeno, mas tivemos um crescimento positivo. E o presidente Lula lançou o NIB, a Nova Indústria Brasil, que é baseada em 4 pilares. E isso fruto da participação do setor industrial nas suas várias áreas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que foi retomado após 7 anos. Então, quais são os 4 pilares? O primeiro é inovação, uma indústria inovadora. O segundo é sustentabilidade, uma indústria verde. Aí um caminho para o Brasil de oportunidades na transição ecológica. O terceiro é uma indústria exportadora. É muito importante a indústria a empresa quando exporta, ela muda de patamar. E 4, uma indústria produtiva, competitiva. Então, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. Então, uma nova industrialização inovadora, verde, exportadora e produtiva. Ou seja, vamos ter um leque, né, como o senhor disse. E para os próximos anos, além disso tudo, há também uma vontade de descentralizar, né, presidente, a indústria, né, tirar desse eixo Rio, São Paulo, do Sul, espalhar indústrias pelo país. Nós temos várias vocações. O Brasil tem um parque industrial diversificado, vai das pequenas, mais simples, até a indústria de aviação. A Embraer é a 3ª maior indústria aeronáutica do mundo. E aviação civil e defesa também, aviação militar. Mas vai descentralizar, até porque vai crescer muito a agroindústria. Se nós somos muito competitivos na agricultura, temos uma vantagem competitiva, você vai ter aí um crescimento grande na agroindústria. Exemplo, biocombustíveis. Isso vai abrir uma oportunidade enorme aí de novas fábricas. Aliás, já estão sendo inauguradas. O presidente Lula passou
o biodiesel começou no primeiro mandato do presidente Lula com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Então ele colocou 3% de óleo vegetal no diesel, B3. Deu tão certo, foi a B5, B8, B10, chegou a B13. Você deixa de importar o diesel dos Estados Unidos e coloca óleo vegetal ou gordura animal. O governo anterior baixou para B10, que é um absurdo. O presidente Lula voltou ano passado para B12 e agora, 1º de março, B14. Então, onde tem soja, vai ter fábrica processadora de soja, fabricando o biocombustível. Mamona, girassol, dendê. Então, você tem uma oportunidade enorme aí de agroindústria. Um exemplo eu estou dando nos biocombustíveis, mas você tem o etanol. O etanol está se trabalhando para mudar de 27% para 30% na gasolina. Isso é uma demanda de 10% a mais. Então, etanol de cana e agora etanol de milho. Acabei no Maranhão, começa uma grande fábrica de etanol de milho. Então, produz naquela fábrica etanol, produz DDG para ração animal, com aquela massa proteica, produz bioeletricidade e óleo de milho, óleo comestível. Então, esse é um setor que cresce muito e vai esparramar pelo Brasil. Isso é para logo. Para ontem, já começou ano passado e tem várias fábricas aí sendo inauguradas. Aliás, o presidente Lula, com o presidente Biden dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Índia, Modi, eles criaram a Aliança Global de Biocombustíveis. Vou dar um exemplo. Você vai ter que trocar o querosene de todos os aviões do mundo, por causa da poluição, emissão de gás de efeito estufa. Vai trocar pelo quê? Pelo SAF, Sustainable Aviation Fuel. É óleo vegetal ou gordura animal. Então, quem é que pode produzir esse SAF para atender o mundo todo na aviação, no combustível de aviação? Ou é o Brasil, ou a Índia, ou os Estados Unidos. Então, o Brasil vai ser o grande protagonista da transição ecológica. Boas notícias. Então, presidente, vamos começar a viajar o país? Vamos lá. Então vamos, a nossa primeira parada é em Fortaleza. Vamos à Rádio O Povo e quem está com a gente é a Camila Magalhães. Oi, Camila, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, a produção industrial do Brasil, em 2023, ela avançou 0,2% após 5 meses em alta. Na ocasião da divulgação dos números pelo IBGE, o senhor destacou a melhora em 3 das 4 categorias industriais e que isso seria só o começo da nova política industrial do país. Portanto, eu pergunto, qual a expectativa para 2024 e quais os planos para que a produção industrial também tenha crescimento em estados como o Ceará? Olha, Camila, quero cumprimentá-la, Camila Magalhães, todos os da Rádio O Povo, e dizer que nós vamos ter aí um bom ano, se Deus quiser. Eu estive aí no Ceará, estive em Fortaleza e estive também no porto de Pecém. Aí tem uma ZPE, a ZPE de Pecém, e o Nordeste brasileiro, em especial o Ceará, tem muita energia eólica e energia solar, que são energias renováveis, limpas. Aliás, o Brasil é o campeão do mundo em energia limpa. A nossa energia elétrica, mais de 50% é hidroelétrica e 35% é eólica e solar. Ora, eu vou ter que trocar o combustível fóssil, né, o do petróleo. Vou trocar pelo quê? Uma outra rota tecnológica é hidrogênio verde. Então nós vamos ter no Ceará, não tenho dúvida, no Nordeste, grande possibilidade de produção de hidrogênio verde. O que é hidrogênio verde? Eu vou trocar o carbono pelo hidrogênio. Vou obter o hidrogênio da água, H2O, a eletrólise. Como é que eu separo esse hidrogênio? Eu gasto muita energia. Se eu usar energia renovável, solar e eólica, esse hidrogênio é verde.
Então você vai poder produzir hidrogênio verde, exportar para a Europa, está mais perto da Europa, o Ceará, o Nordeste, e para a indústria brasileira. Então eu vejo grande possibilidade que é aquele quarto item, a nova indústria sustentável, verde. O Brasil vai ser o grande protagonista do combate às mudanças climáticas. Hoje o planeta, Camila, ele tem 3 grandes debates: segurança alimentar, segurança energética e mudança do clima, questão climática. O Brasil é o protagonista dos 3. Segurança alimentar, nós somos o grande produtor de proteína animal e vegetal. Segurança energética, a energia mais limpa do mundo. E clima, a preservação da floresta amazônica, dos nossos biomas e a transição ecológica. E fortalecer a indústria como um todo, estimulando a inovação com TR, juros de menos de 5%. Então você vai ter TR para toda a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e apoiando também a pequena empresa, através do Brasil Mais Produtivo. Aliás, Camila e Karine, já está aberto. Micro, pequena e média indústria pode se inscrever no site da BDI, ou do Sebrae, ou do Senai. Nós fizemos uma parceria, o Senai e o Sebrae vão à pequena indústria presencialmente. Nossa meta são 93 mil empresas, ou através da plataforma digital, 200 mil empresas, identifica o problema, o que a tua indústria está com dificuldade, por que ela está mais cara, por que ela está tendo problema de produtividade, faz o projeto e é financiado. BNDES, FINEP ou Embrapi. Então é o novo Brasil Mais Produtivo. Isso já está valendo. Esse ano vão ser investidos 2 bilhões de reais numa parceria do governo federal, através da BDI, do BNDES, da FINEP, da Embrapi, com Sebrae e Senai. Ministro, até quando as inscrições, senhor? As inscrições estão abertas, não tem uma data fatal. Então, micro, pequena e média indústria. Procure o site da ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é do MIDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, ou direto no site do Sebrae ou do Senai. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ministro, vamos sair de Fortaleza e vamos tomar um chimarrão? Opa! Vamos a Porto Alegre, vamos à Rádio Gaúcha. Quem está lá com a gente a postos é o Rodrigo Lopes. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia ao ministro. O chimarrão está pronto por aqui já, são bem-vindos. Ministro, o senhor conhece bem a realidade das tragédias ambientais que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, especialmente em razão dos ciclones, né, que provocaram muitas enchentes no segundo semestre do ano passado. O senhor, inclusive, esteve aqui no Rio Grande do Sul. E naquela época, o governo federal prometeu crédito subsidiado para as grandes empresas atingidas, né? Esse crédito não chegou. O senhor tem previsão de quando deve chegar? E no caso das pequenas empresas, esse crédito chegou, só que já acabou. Olha, quero cumprimentá-lo, Rodrigo Lopes, cumprimentar os ouvintes, todos que participam da Rádio Gaúcha. Nós tivemos, aliás, impressionante, no sul do Brasil, enchente, ciclone, e no norte do Brasil, seca. Eu estive representando o presidente Lula lá em Manaus, impressionante, o rio Amazonas, um dos maiores do mundo, né? Ele encolheu, e no Alto Taquari, estivemos aí no Rio Grande do Sul, uma enchente devastadora. A ação do governo foi primeiro humanitária, então um trabalho rápido do Exército, das Forças Armadas, da Defesa Civil, no sentido de salvar vidas, de ajudar a população. Depois de recuperação, então apoio às cidades, elas fizeram convênio com o Ministério de Desenvolvimento Regional, com a Defesa Civil,
e o governo transferiu o dinheiro para elas. Depois a recuperação da infraestrutura destruída, rodovias, pontes, enfim, toda a parte de infraestrutura, e depois o atendimento ao setor produtivo. Então muitas pequenas atividades agrícolas, eu vi lá, granjas de porcos, de aves, de leite, foram devastadas lá pela enchente. Então você teve um apoio do Pronaf, recursos também do Banco do Brasil. Eu vou verificar a questão das empresas maiores, aí é mais o BNDES, mas o governo, da mesma forma que apoiou as pequenas empresas, também apoiará as maiores. Aliás, tenho estado aí no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está tendo um avanço grande na área industrial, primeiro nos biocombustíveis, a que nós nos referimos. Então, o Rio Grande do Sul, várias indústrias inauguradas de processadoras de soja, então biocombustível e etanol de milho. Então, o Rio Grande do Sul vai dar um salto aí na agroindústria. O Rio Grande do Sul tem uma base petroquímica importante e a indústria química passou por dificuldade de competitividade. Então, nós fizemos, Rodrigo Lopes, o REIQ, Regime Especial da Indústria Química. Como é que a gente pode melhorar a competitividade para ela poder disputar com China e outros países asiáticos? Nós reduzimos o imposto dos insumos da indústria química, nafta, tolueno, benzeno, propano, butano. Então, reduziu o IPI, PIS/COFINS, reduziu os impostos aqui no Brasil para a nossa indústria, o que deu a ela mais competitividade. Esse era um pleito também do Rio Grande do Sul importante. E o que eu me referi lá ao Ceará também vale para o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil tem muita pequena empresa, empresas muito boas, muito boas. Então, o Brasil mais produtivo vai atender também as micro, pequenas e médias indústrias, através do Senai e do Sebrae. Eu lembro que você pode baixar esse programa a qualquer momento acessando redenacionalderádio.ebc.com.br. Ministro, nós já fomos ao Nordeste, ao Sul, então vamos à região Norte? Vamos a Belém do Pará, vamos a CBN Amazônia. Quem está lá com a gente é o Pedro Valdez. Oi, Pedro, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço, em nome da CBN, o convite da EBC para participar desse programa. Bom dia, presidente. Presidente, eu queria começar perguntando a respeito da questão da verticalização da produção. A gente sabe que o Pará, especialmente, é um grande produtor de minério, de commodities, de modo geral, bauxita, manganês, alumínio, mas tem uma dificuldade de verticalizar, de produzir valor agregado em relação a esses produtos. Geralmente vão para exportação e voltam depois. Inclusive na agroindústria. Você sabe que o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, às vezes alterna com a Bahia essa liderança, mas é um grande produtor. Porém, ele produz as amêndoas e apenas 10 fábricas de chocolate existem aqui na região, aproximadamente. Fábricas, eu estou falando bombons artesanais. Então, é só um exemplo da dificuldade de verticalização de beneficiamento do produto. Como melhorar isso na região amazônica, especialmente no Pará? Bom dia para o senhor, presidente. Bom dia, Pedro Valdez. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a CBN aí de Belém do Pará, dizer da importância de que nós teremos aí a COP30 em Belém do Pará. O mundo inteiro está vindo para essa que será uma das mais importantes COPs que ocorrerá no Brasil, na região amazônica. Veja que a nossa nova indústria, ela é inovadora, então ela é importante, ela é verde, ela é sustentável. A grande pergunta, Pedro Valdez, sempre foi: onde é que eu fabrico bem e barato? Então, uma pergunta no mundo inteiro:
onde é que eu fabrico bem, um produto de boa qualidade e com que caiba no meu bolso, né, com preço menor. Hoje continua essa pergunta. O consumidor quer quer um produto de qualidade e com custo bom. Agora tem uma terceira pergunta. Onde é que eu fabrico bem, barato e compenso as emissões de gás de efeito estufa? Compenso a emissão de carbono. Aí o Brasil passa a ser o grande protagonista. Então abre uma oportunidade de atração de investimento muito grande, porque você passa a poder produzir compensando a emissão de gás de efeito estufa. E abre um outro caminho. Você vai ter o mercado regulado de carbono. Então, uma indústria, se ela emite mais do que estabelecido pela regra, ela vai ficar mais cara. Ela vai ter que comprar crédito de carbono. Se eu tenho uma indústria, por exemplo, no Pará, na região amazônica, que ela emite menos, ela vai ter um crédito de carbono que ela vai poder comercializar. Então você vai ter uma vantagem comparativa que vai ajudar bastante. A outra é a exportação. Nós estamos fazendo um esforço para fortalecer a exportação. Exemplo, crédito. Então o BNDES está priorizando também exportação. Outro exemplo, licença flex. Então você tinha licença por operação. Eu exporto um produto, uma licença. Eu importo uma licença. Agora é por 3 anos, por exemplo, ou 4 anos. Então você reduz burocracia, reduz custo. Mas você tem razão, nós precisamos pegar o minério, pegar o fertilizante, pegar o alimento, pegar a fruta e procurar transformá-la na indústria. Então, por isso, o BNDES vai ter aí um papel muito importante e nós vamos ter um fundo mais voltado à questão do clima, que vai estimular a industrialização na região. E o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, que é exatamente para a gente poder agregar valor nos produtos que já existem. Então, procurar o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, e o próprio MIDIC. Nós temos uma secretaria só voltada à questão de fortalecimento e aumento de densidade industrial. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Você pode acessar todo o nosso conteúdo pela nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Ministro, já estivemos no Nordeste, no Sul, no Norte, então vamos à região Sudeste, vamos a Belo Horizonte, a FM O Tempo. Quem está lá com a gente é o Manuel Marçal. Oi, Manuel, bom dia. Muito bom dia também, vice-presidente. Volta e meia, sempre encontro com ele nas solenidades no Palácio do Planalto, mas hoje eu estou nessa ponte aqui em Belo Horizonte. Vice-presidente, é o seguinte, eu queria ser um pouco direto, falar um pouquinho da articulação política do governo, né? Tem uma série de medidas da equipe econômica para cumprir a meta de déficit zero, né? Ontem, no BTG Pactual, em São Paulo, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a política precisa ajudar, o Congresso precisa ajudar para atingir esse resultado primário. E aí existe um problema na articulação política e pressão aí dos parlamentares que estão reclamando que alguns acordos, né, do Palácio do Planalto não estão sendo cumpridos. E aí, recentemente, o senhor lançou a nova política industrial, mas, por um outro lado também, o governo federal quer acabar com a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores. E aí a minha pergunta para o senhor é, como encontrar esse meio termo, né? O Palácio do Planalto fala em diálogo, os ministros da articulação política falam em diálogo, mas os parlamentares e agentes financeiros não estão muito convencidos. O que está faltando? Olha, quero cumprimentá-lo, Manuel Marçal, saudar todos da Rádio FM O Tempo, a rádio aí de Belo Horizonte,
dizer que o caminho é o caminho do diálogo. Qual a preocupação do governo? São duas. Primeiro, de responsabilidade fiscal. A meta do governo é, este ano, ter déficit zero. Déficit primário zero, ou seja, o governo não gastar a mais do que arrecada, excluído o serviço da dívida. Essa é a meta e ela é importante, porque nós temos um tripé, Manuel Marçal, importante para a economia: juros, câmbio, imposto. O câmbio está bom. Um câmbio de R$ 4,90, R$ 5,00, é um câmbio competitivo. Ele ajuda na exportação. Tanto é que o ano passado nós tivemos recorde de exportação, 340 bilhões de dólares. O mundo, o volume de exportação no mundo cresceu 0,8%, comércio exterior. O Brasil cresceu 8,6%, ou seja, 10 vezes a mais do que o mundo no comércio exterior, e com grande saldo de balança comercial. Então, câmbio bem. O imposto ainda é alto, mas a reforma tributária vai ajudar. A reforma tributária aprovada pelo Congresso, muito importante, no primeiro ano do governo do presidente Lula, é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela faz o PIB crescer, porque ela desonera completamente investimentos e desonera completamente exportação. Então, câmbio bom, imposto, reforma tributária sinaliza para frente melhor, e o terceiro é juros. Nós precisamos baixar os juros. Está caindo. Cada reunião do Copom está caindo 0,5%. E a questão do déficit zero é importante para cair os juros. Então, o que a gente quer? Que a economia cresça. Então, nós não podemos ter déficit. Então, a preocupação do ministro Fernando Haddad, preocupação correta, é não fazer déficit. E nessa proposta do Congresso, eram só 17 setores. Incluíram municípios. Então, dobrou. O custo que era de 9 bi passou para 18. E a segunda preocupação é jurídica, é constitucionalidade, porque quando eu digo eu vou abrir mão de 9 bilhões, eu tenho que dizer o que eu vou cortar, ou o que eu vou aumentar de imposto, para poder compensar. Então você tem uma preocupação fiscal, uma preocupação jurídica. O caminho é o caminho do diálogo, né? Quer dizer, o governo fez uma proposta dizendo, olha, eu vou voltar com essa desoneração da folha, não para os 17, um pouco menos, e vou fazer de maneira gradual. Então o caminho é o caminho do diálogo. Acredito no diálogo, acho que passado aí o carnaval retomam-se as negociações e vamos buscar aí uma boa solução para que a economia possa crescer forte, como cresceu o ano passado, praticamente 3% do PIB, e de maneira sustentável, ela possa crescer num patamar aí bom. E trazer também boa notícia para Minas Gerais. Minas Gerais tem um parque aí farmacêutico importante da indústria do complexo da saúde. E nós estamos financiando com TR toda a parte de inovação. Estou até para visitar uma das indústrias de Minas Gerais, que vai ter aí novos produtos sendo lançados. O primeiro déficit da balança comercial, Manuel, no Brasil é TI. O segundo maior déficit é o complexo da saúde. Nós importamos quase tudo. E é uma questão até de segurança para a população a gente produzir no Brasil, fabricar no Brasil. E Minas Gerais tem um polo importante que vai crescer. Eu chamo a atenção de quem está aqui nos acompanhando. 2002, SARS. Nós tivemos coronavírus na Ásia. 2008, outro vírus, H1N1. 2012, outro vírus, coronavírus, MERS-CoV, Oriente Médio. Cada 10 pessoas, 3 morreram. Alta letalidade. Jordânia e outros países do Oriente Médio. 2015, Ebola, outro vírus. África. 2019, Covid, SARS-CoV-2,
outro coronavírus, o mundo inteiro. Em 17 anos, 5 pandemias. Então nós temos que investir na saúde e investir em pesquisa, desenvolvimento e novos produtos, que é a nossa TR para a inovação. E registrar patentes rapidamente. Então o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele levava 7 anos para registrar uma patente. A nossa meta é 2 anos, que é o padrão internacional da OCDE. 2 anos. Já reduzimos de 7 para 5,5. E vamos reduzindo 5, 4, 3, vamos terminar o governo, se Deus quiser, com 2 anos. Isso vai fortalecer a indústria química, farmacêutica, que também é importante em Minas Gerais. E sobre os setores referidos, Manuel, o caminho é o caminho do diálogo para se buscar aí uma boa solução. Estamos agora na torcida também para que o Brasil desenvolva a vacina da dengue, né, presidente? Tomara. Muito importante. Você sabe que o danadinho do mosquito, e aí é muito importante a gente combater o Aedes aegypti, que é água parada, ele transmite dengue, e dengue tem 4 tipos de vírus. 1, 2, 3 e 4. Eu peguei o tipo 2, estou imunizado, mas posso pegar o 3, posso pegar o 1 e posso pegar o 4. E se eu pegar outro, aumenta a chance de dengue hemorrágica, que é mais grave. Então é fundamental. 3 coisas, Karine e Manuel, mudaram o mundo. Água tratada, as pessoas contaminavam por via hídrica, vacina, terror das mamães, o sarampo, tem vacina, tuberculose matou bilhões de pessoas, tem vacina, BCG, e antibiótico. Água de qualidade, vacina e antibiótico mudou o mundo. Então, investir em pesquisa. Nós temos 2 grandes centros de pesquisa no Brasil, Fiocruz e o Butantan, além de outros centros importantes. Então, vamos ter aí. E o mosquitinho, o Aedes, transmite dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Então, combateu o hospedeiro intermediário. O mosquito não causa doença, ele leva o vírus. Tem que combater o mosquito. E vacina. E aí nós vamos já ter a boa notícia aí de começar a imunização contra a dengue. Então, eu já vou aproveitar aqui o doutor Geraldo para tirar uma dúvida. A vacina protege contra todas essas doenças? Não, só dengue. Só dengue. Só dengue. Você vai ter que ter outra vacina para o Zika vírus, outra vacina para chikungunya e já tem vacina contra febre amarela. E cobre os 4 tipos do cobre da os dengue? 4, é tetravalente, cobre os 4 tipos. Maravilha! Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro, quero aproveitar aqui também para falar um pouquinho, a gente ficou muito refém por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia na questão dos fertilizantes. E, recentemente, o Brasil assinou um acordo com a Bolívia de produção de fertilizantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Olha, Karine, nós somos o grande produtor agrícola do mundo. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Proteína animal e proteína vegetal. Então nós precisamos ter fertilizantes. São 3. NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio está no ar. Quando eu respiro, encho o peito de ar, 80% é nitrogênio e 20% oxigênio. Quando eu solto o ar, 80% nitrogênio, não mexe. E os 20 de oxigênio vira 15 e 5 gás carbônico. Então nós respiramos 16 vezes por minuto. Então, dormindo e acordado. Então nós estamos consumindo oxigênio, devolvendo carbono. Consumindo oxigênio, devolvendo carbono. Nós, boi, vaca, cachorro, gato, passarinho, peixe, todo o reino animal. Mas a natureza é perfeita. Então o reino vegetal faz o contrário. Pega o CO2, fixa o carbono,
devolve o oxigênio através da fotossíntese. E o mundo está equilibrado. O problema foi a mão humana, que foi lá embaixo da Terra e tirou o fóssil, tirou o petróleo, aí desequilibrou. Mas voltando aqui à sua questão do fertilizante. O nitrogênio está no ar, não é mina. Eu não vou debaixo da terra, está no ar. Como é que eu transformo esse nitrogênio em nitrogenado, ureia, amônia, para adubar as plantas e a agricultura? Através do gás natural. Então é importante a gente... E aí tem as indústrias de fertilizantes, elas pegam o nitrogênio e nos entregam ureia e amônia, que são os nitrogenados. O problema nosso é de custo do gás natural, porque os Estados Unidos tiram o gás natural na terra. Então na terra, ele vai lá embaixo, faz o fracking e tira gás e petróleo, é mais barato. Nós vamos a 300 quilômetros de distância da praia, e 5.000 metros de profundidade no pré-sal. É mais caro. Então temos aí uma dificuldade, mas a boa notícia, a Petrobras contratou a Unigel, fábrica funcionando na Bahia, polo de Camaçari, fábrica funcionando em Sergipe. Boa notícia para o Paraná, pode lá em Curitiba, a gente tem uma fábrica da Petrobras também fazendo fertilizante através de resíduo asfáltico. O outro é potássio e fósforo, aí é mina. Então fósforo a gente tem Minas Gerais, tem Ceará, tem vários lugares, e uma boa notícia, Minas Gerais vai inaugurar agora daqui um mês, da Eurochem, uma grande fábrica de fertilizantes fosfatados, o fósforo, importante para a agricultura. E o potássio é a Amazônia. Aí tem que resolver um problema jurídico, chama Autazes. Então é uma mina de potássio, ela não está dentro da reserva indígena, mas ela está próxima. Então precisa resolver lá uma questão jurídica. Mas o presidente Lula, nós instalamos o CONFERT, Conselho de Fertilizantes, para a gente diminuir a dependência externa. Hoje a gente importa 70% do fósforo, 85% do nitrogênio, nitrogenados, e 95% do potássio. A meta é diminuir essa importação, diminuir essa dependência. Então, investir nos nitrogenados, que aí é custo só, está no ar o nitrogênio. Fósforo é acelerar os licenciamentos ambientais, já vai inaugurar mais uma fábrica em Minas Gerais da Eurochem. E potássio aí é mais difícil, porque não é em todo lugar que você tem potássio. E no Ceará tem muito fósforo, Santa Quitéria, mas ele foi descoberto fósforo junto com urânio. Uma boa notícia, porque o urânio é muito caro, só que você precisa separar, é mais complexa a separação. É isso, este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro, vamos a Curitiba agora. Nós recebemos uma pergunta da Rádio Tradição FM 102,9. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: qual o impacto que o governo estima, e se já existe algum estudo a respeito disso, aqui no estado do Paraná, onde temos aí a planta de duas montadoras. Uma é a Volkswagen Audi, não é mesmo? E a outra a Renault, ambas em São José dos Pinhais. Olha, cumprimentar o Mário Ribeiro, de Curitiba, da 104,3 FM. E Mário Ribeiro, boas notícias. A indústria automotiva é importante no Paraná e as duas vão investir, tanto a Renault quanto a Volkswagen. Aliás, a Volkswagen anunciou a semana passada. Ela vai investir em 4 fábricas. São José dos Pinhais, Paraná, do lado de Curitiba, e São Paulo, São Carlos, São Bernardo do Campo e Taubaté. E a Renault também. Aliás, ontem reuni a Anfávia, Mário Ribeiro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. E eles estimam 100 bilhões de reais de investimento no Brasil. É recorde.
recorde o investimento da indústria automotiva. E isso é bom porque ela tem uma cadeia longa. Então, quando você fabrica mais automóvel, você está consumindo aço, vidro, couro, todos os pneu e autopeças. Então, ela tem uma cadeia muito longa, gera muito emprego e agrega muito valor. O que levou a indústria a investir aí, já anunciado, 41,7 bilhões, inclusive as duas montadoras do Paraná, Renault e Volkswagen, e pode chegar a 100 bilhões. A retomada da economia, então o Brasil tem capacidade para 4,5 milhões de veículos. Chegou a produzir 3,8 e baixou para 2. Agora está subindo. Estamos chegando a 2,3 milhões. Está subindo. É uma expectativa boa para esse ano. O que levou a esse impulso aí? Primeiro, o Mover. Nós lançamos um programa chamado Mobilidade Verde. Então, são 13,5 bilhões por ano, vai dar 19 bilhões em 5 anos, praticamente, e previsibilidade. Então, esse Mover, ele reduz a carga tributária, ele dá um crédito tributário, IPI, PIS e COFINS, estimulando o quê? Eficiência energética. Eu quero carros que poluam menos. O Brasil tem compromisso com o combate às mudanças climáticas. Eficiência energética. Emitir menos gás de efeito estufa. Qualidade dos produtos. Inovação. Então, ela também estimula a inovação. Custos, qualidade, exportação. Então, nós precisamos crescer mais na exportação. E um fato interessante, Mário Ribeiro, quando a gente fala exportação, o mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Você pegar Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é só entre eles, os 3 vizinhos, Canadá, Estados Unidos e México. Quando você pega a União Europeia, 60% do comércio é só entre eles, é intrarregional. Quando você pega a ASEAN, 70% do comércio é só entre eles. Na América Latina, é 26%. Nós precisamos recuperar os vizinhos, recuperar o comércio da nossa região latino-americana, que é para onde a gente vende produto de valor agregado. Carro, caminhão, ônibus, geladeira, fogão, você vende produto de maior valor e valor agregado. Então, vamos dar um foco enorme na questão da exportação. Ela é muito importante, você gera emprego aqui dentro. A Embraer não existiria se não fosse exportação. Você não dá para ter uma indústria aeronáutica vendendo só para o seu país. Você tem que vender para o mundo inteiro. Então, você precisa ganhar mercado. Por isso o presidente Lula se empenhou em aumentar os acordos comerciais. A Bolívia já entrou no Mercosul. Então, de 4 passamos para 5. Vamos crescer mais, incorporar mais. O Mercosul fez acordo com Singapura. Estamos trabalhando para fazer com a União Europeia, EFTA, mais acordos comerciais para a gente poder avançar mais. Então, eu vejo a indústria automotiva num bom momento, porque ela tem tudo para vender mais aqui dentro e tem tudo para exportar. Tem um fato que vai ajudar. Eu comprei um Fusca lá atrás, quando era jovem. Paguei em 48 parcelas. Você comprava carro em 4 anos, Karine. 48 parcelas. Às vezes mais. Troquei por uma Brasília, dei um upgrade. 48 parcelas. Todo mundo comprava carro à prestação. O ano passado, mais de 60% dos carros foi à vista. Quem não pode pagar à vista, não compra, porque é muito cara a prestação, ou seja, os juros é muito alto. 2 boas notícias que vai fazer aumentar a venda automotiva. A primeira é a queda da Selic. Então, a Selic, que era 13,75, foi caindo, está em 11,25. Está caindo 0,5% a cada reunião do Copom.
E a outra é o marco de garantia, que foi aprovado pelo Congresso. Ou seja, se eu vendo um carro e alguém não paga, aquele que está pagando acaba pagando indiretamente. Aumenta o risco, aumenta o spread. Agora você vai ter marco de garantia. Não pagou, pega o carro de volta. Então, as próprias montadoras que têm banco vão fazer juros mais baixos por causa do marco de garantia. Então, você deve ter um crescimento bom, Mário Ribeiro, das vendas de veículos, e nós ajudamos o ano passado. Quando os juros estavam muito altos, o que o presidente Lula fez? Nos autorizou, nós baixamos a carga tributária para a venda de mais carros. Num dia 30 de junho, foram vendidos 26 mil veículos, num único dia. Então deu um empurrão aí o ano passado. E este ano nós vamos ter o Mover, a mobilidade verde, que incentiva a indústria automotiva. O resultado está aí. 100 bilhões é a expectativa de investimento nos próximos anos no Brasil. Falando em mobilidade verde, a nossa diretora-geral aqui do Bom Dia Ministro está me falando assim, expectativa para o carro elétrico, né? Baratear, já está barateando, né, ministro? Nós vamos ter 2 fábricas já de carros. Nós já temos fábrica de ônibus elétrico. Então, ônibus elétrico o Brasil já fabrica. Agora vamos ter 2 montadoras de carros elétricos. Uma na Bahia, a BYD, já está montando a fábrica lá em Camaçari, e a GWM, Great Wall Motors, em Iracemápolis, em São Paulo. Mas outras virão. Então nós vamos ter várias rotas tecnológicas. Carro elétrico, carro híbrido, elétrico e etanol puro, que também não polui. Então você vai ter várias alternativas aí. Boas alternativas. Maravilha, ministro. Então, vamos continuar aqui, seguir a nossa lista, porque o tempo urge. Vamos à Rádio 6, vamos ao site Real Time 1. Quem está com a gente é o Caio Fonseca. Oi, Caio, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, na política de reindustrialização do Brasil, isso exige, em parte, daquilo que o senhor já começou a comentar, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI. Agora eu vou falar um dado aqui da Zona Franca de Manaus, da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Nos últimos 10 anos, cerca de 10 bilhões de reais em recursos de P&D foram direcionados a grandes empresas, né? Empresas, na maioria, multinacionais. E nesse intervalo de 10 anos, a gente pouco viu o resultado prático, efetivo, que desse um retorno para a população do Amazonas e da região norte, onde a Superintendência da Zona Franca opera. Mas eu lhe pergunto, como é possível utilizar desses recursos para ter, de forma mais eficaz, esses resultados? Por exemplo, temos startups, institutos de pesquisas locais da região que podem ser beneficiados. E aí seria necessário uma flexibilização ou uma mudança na legislação, afinal, o objetivo de investimento em PDI é, sim, a melhoria da vida e a qualidade de vida da população onde aquele recurso é extraído. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Caio Fonseca. Quero cumprimentar todos do site Real Time 1. A Zona Franca de Manaus, ela tem toda a lógica, de um lado, de preservação da floresta amazônica, você gerar emprego, né, numa região que grande parte é de reserva. De outro lado, agregação de valor e incorporação tecnológica. Então ela tem um estímulo, ela tem uma vantagem comparativa mantida na reforma tributária, tendo em vista os altos objetivos de emprego e renda para a Amazônia, e focado na incorporação tecnológica. Nós tivemos, o ano passado, 178 projetos industriais e de serviços aprovados, o que significa 26 bilhões de faturamento e 5.176 novos empregos gerados. O polo da Zona Franca tem mais de 100 mil trabalhadores. Exatamente para poder agregar mais valor, industrializar mais, ter melhor renda,
que o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, que fica em Manaus, nós fizemos o primeiro contrato de gestão. O CBA é do tempo do Fernando Henrique, ele é antigo, mas nós fizemos o primeiro contrato de gestão com a fundação da Universidade Estadual do Amazonas e com apoio também do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E você colocou uma questão importante: como é que a gente pode estimular pequenas empresas, startups? Então nós vamos sim nos concentrar nisso, Caio, para que não apenas as grandes empresas, que são importantes, porque elas exportam, elas estão na vanguarda da pesquisa e inovação, de P&D, mas que também as pequenas empresas possam ser beneficiadas por esses estímulos aí da Zona Franca de Manaus. Parabéns, Caio, pela sua participação. De Manaus, a gente dá um pulinho direto para a CBN João Pessoa. Quem está lá com a gente é o Felipe Nunes. Oi, Felipe, bom dia. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, colegas, bom dia, presidente. O presidente Geraldo Alckmin já iniciou respondendo parte da minha pergunta, mas eu gostaria de reforçar, porque interessam muito aqui a região Nordeste, claro, num encontro com representantes do setor produtivo e industrial no dia 14 de novembro de 2023, em Brasília. Grupo aqui da Paraíba, um grupo, citou a importância da melhoria da infraestrutura na região Nordeste, desse olhar do governo federal para ampliação de portos também, e cito especificamente o Porto de Cabedelo, que tem uma localização privilegiada ao leste do Brasil. Já abro parênteses para falar aqui que somos o ponto mais oriental das Américas, vendendo aqui o nosso turismo também. Também há uma espera por melhorias no modal ferroviário e projetos voltados ao agronegócio, com ênfase na produção do etanol, como o ministro já citou no início aqui da nossa conversa. Aí eu pergunto, a nova política industrial atende a essas particularidades de cada região? Os paraibanos podem esperar que essa nova política vai beneficiar, de fato, o nosso estado? Olha, Felipe Nunes, quero cumprimentá-lo, todos os ouvintes da rádio CBN de João Pessoa, e dizer que sim, elas são transversais, elas procuram atender a todos. Então, quando nós falamos uma nova indústria inovadora, é para todo mundo. Então, quem quiser fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, você vai ter recurso. É o único caso que o governo está fazendo um recurso menor, com TR. Então, para inovação. Isso vale para o Brasil todo, inclusive para a Paraíba. Depois, uma indústria verde. A Paraíba é campeã de energia renovável, eólica, solar. Então você tem aí um impulso, uma vantagem comparativa importante. Verde, biocombustíveis. Então óleo vegetal, girassol, mamona, dendê, fazer óleo combustível, etanol, hidrogênio verde. Você tem aí um impulso importante. Na inovação, você tem a área química e farmacêutica, que também tem projetos importantes na Paraíba. Exportação, a Apex está trabalhando para exportar e trazer as pequenas empresas para exportarem. Por exemplo, artesanato, área de confecção, coreiro calçadista, você estimular também a exportação. E a outra, e eu chamo a atenção aqui aos industriais da Paraíba, é a depreciação acelerada. O que é isso, Felipe Nunes? Você, quando compra uma máquina, você deprecia essa máquina em 15 anos normalmente. Nós lançamos um programa de depreciação superacelerada. Você vai depreciar essa máquina em 2 anos, através de redução do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. O parque industrial brasileiro está envelhecido. A média é 12 a 14 anos das máquinas. Nós queremos trocar essas máquinas, que você ganha eficiência, competitividade, consegue exportar mais, enfrentar as importações de produtos especialmente asiáticos. Então a depreciação superacelerada, ela vai ser importante. Esse ano são 3,4
bilhões de reais para estimular as empresas a substituírem suas máquinas, componentes, equipamentos e terem mais competitividade. E a outra é a agregação de valor. Então, se unir aí em polos, né? Nós temos polos das várias áreas, seja têxtil, confecção, automotivo, químico, farmacêutico. E você colocou bem, Felipe Nunes, a importância da infraestrutura, especialmente portuária. 95% da exportação brasileira é porto, é tudo navio. Então é importante a infraestrutura portuária, e o Felipe Nunes fez uma boa propaganda na Paraíba, dizendo que é o ponto mais próximo do norte aí da Europa. É isso, todos eles fazem assim, né? Puxam sardinha pro seu lado e tá certo, porque o Brasil tem muita coisa boa pra gente ver, não é mesmo, ministro? Com isso, a gente tá chegando no final do Bom Dia, Ministro. Quero agradecer imensamente sua participação aqui, mais uma vez, nosso sócio, primeiro sócio do Bom Dia, Ministro, oficialmente aqui declarado. Queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Olha, Karine, primeiro agradecer a você, Karine Mello, agradecer a todos que participaram aqui conosco no Bom Dia, Ministro. O café aqui é muito bom, então pode convidar que eu volto. E destacar, a indústria é fundamental. Se a gente pegar essa sala aqui, tirando o café e a água, tudo é indústria. A roupa, a mesa, o microfone, o aço, a caneta, a telecomunicação, é tudo indústria. Então, e a indústria agrega valor. Está na ponta da inovação, na vanguarda da ciência e tecnologia, e o Brasil sofreu uma desindustrialização precoce. Então, nós estamos trabalhando. O presidente Lula é compromissado. Ele é a origem da indústria. Ele é um trabalhador, um líder dos trabalhadores da indústria. Então, compromissado. Ela paga salário maior, ela agrega valor, ela desenvolve e fortalece o país. Então, qual a proposta? Indústria inovadora, TR para inovação, estímulo à pesquisa e desenvolvimento, mover para a indústria automotiva, o novo PADIS para chips, semicondutores e indústria energia solar, o novo PADIS, o REIC para a indústria química e petroquímica, que também vai crescer, a pequena empresa através do Brasil Mais Produtivo, as exportações através de acordos comerciais, financiamento, desburocratização, competitividade, renovando as máquinas através da depreciação superacelerada. Então, um conjunto de medidas. E a macroeconomia. Não pode ir bem a indústria se a economia vai mal. Então, o governo está fazendo um trabalho importante. A reforma tributária vai mudar o Brasil. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Os estudos mostram, Karine, que em 15 anos ela pode fazer o PIB crescer 12%. E não voo de galinha, mas fazer um crescimento num patamar alto e sustentável. Nós encerramos o primeiro ano do presidente Lula com boas conquistas. Reforma tributária aprovada, arcabouço fiscal aprovado, o desemprego caiu ao menor nível, cresceu o emprego, melhorou a renda, salário mínimo teve ganho real, agora 1.412, quem ganha até 2 salários, 1.824 isento de imposto de renda. Então há um conceito de desenvolvimento com justiça social. O risco Brasil era 254, caiu para 137. A inflação caiu, era quase 6%, fechou com 4,6%, especialmente inflação de comida, carne, leite, teve uma queda. O câmbio, que estava em 5,4 juros, o dólar, caiu para 4,9, enfim. Acho que tivemos um ano bom. Isso não deve nos acomodar. Isso deve ser um estímulo para a gente fazer mais reformas e avançar mais, buscando eficiência econômica, produtividade e geração de emprego. Muito obrigado.
Karine Mello. Nós é que agradecemos, ministro, e quando a gente soube que vinha o ministro Alckmin aqui, começou uma bolsa de apostas de que meia ele viria, com que meia ele viria ao Bom Dia Ministro. O ministro Alckmin é conhecido pelas meias divertidas, meias coloridas, né? Não usa aquelas meias tradicionais. E aí, quando ele chegou aqui, ele falou em café, e falando em café, né? Vamos mostrar aí, Malu, a meia do ministro hoje está no ar. Ele veio com uma meia de café, né? Motivo, olha lá, agora um close para quem está nos acompanhando pela TV, pelo YouTube, dá para ver aí o detalhe da meia de café. E para quem está nos ouvindo pela rádio, é uma meia preta com emojis de café e tá escrito café também, né, ministro? Tá. Então é isso, já virou marca registrada, então nós estamos mostrando aqui para matar a curiosidade de quem estava apostando aí, fazendo apostas de como seria a meia. Com isso, a gente finaliza o Bom Dia Ministro. Quero agradecer mais uma vez ao nosso vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin. Agradeço a todos os meus colegas que estiveram aqui fazendo o programa comigo hoje. Muito obrigada, a gente se vê em outras oportunidades, espero vê-los aqui. E a gente se vê no próximo Bom Dia Ministro. Um abraço para vocês.